A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para o dia 3 da nossa leitura bíblica anual. O tema hoje é o dilúvio e a nova aliança. Do Gênesis capítulo 7 ao capítulo 9. O Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, um macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, um macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles. E os montes foram cobertos e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra. Aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criatura que povoam a terra, e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. O fim do dilúvio. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar, fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus e as chuvas dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra.
Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba, ela porém já não voltou mais para ele. Noé e sua família saem da arca. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: saia da arca, você, a sua família, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Noé levanta um altar. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A aliança de Deus com Noé. Capítulo 9. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano. Assim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem sobre ela. Deus também disse a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos, até esses que estão com vocês para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês. E todos os seres vivos, de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus,
e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Noé pronuncia bênção e maldição. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito, então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Amém. Antes de entrarmos nas leituras complementares, gostaria de meditar contigo um pouquinho. A palavra diz que Deus fechou a arca. É Deus que estabelece os tempos. Deus mandou construir a arca e durante 120 anos Noé pregava: quem quisesse poderia se unir a ele e entrar na arca. Mas as pessoas zombavam e riam, porque aquilo nunca havia acontecido até então. Mas em determinado momento Deus fechou a arca, e quando a arca estava fechada, ninguém mais podia entrar. E a porta, que é Jesus, vai se fechar. E quando essa porta se fechar, antes do arrebatamento da igreja, ninguém mais poderá entrar. Agora, a promessa de Deus é maravilhosa quando nós olhamos depois de um dia de chuva e vemos o arco-íris no céu. É uma promessa de Deus que a terra nunca mais será destruída pelo dilúvio, nunca mais será destruída pelas águas. É maravilhoso pensar que o nosso Deus faz aliança conosco. É maravilhoso pensar que em meio a tanta destruição, Deus poupou a Noé e a sua família. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo semelhante ao tempo de Noé, onde as pessoas não temem a Deus, onde as pessoas debocham, onde as pessoas se afastam de Deus e se aprofundam numa vida de pecado. Mas se você é temente a Deus, se você busca a presença do Senhor, tenha certeza, Deus vai poupar a tua família, a tua casa. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor Jesus. Quero contigo agora fazer as leituras complementares. A primeira leitura que nós vamos fazer hoje está em Isaías 54, do versículo 9 ao 10, a promessa de paz. 54, do 9 ao 10, Isaías, diz assim: Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irritado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. Olha que promessa maravilhosa. Quando você faz aliança com Deus, quando você aceita Cristo como teu Salvador, esta é a aliança que Deus tem para contigo, aliança de paz. Próximo texto diz assim, Hebreus
Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39. Mateus 24, 37 ao 39. Diz a palavra: Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja que o Senhor Jesus explica que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não fala de pecado, mas fala de não estar apercebido, de não estar com azeite na botija, de não ter a pessoa do Espírito Santo, de não estar apercebido, atento espiritualmente. Por isso, no dia de hoje, ore, busque a presença do Senhor, sinta a presença do Espírito Santo. Você precisa fazer isso, porque se o Senhor voltar hoje, que você possa subir. A palavra de Deus aqui, ela se refere a nós, não aos perdidos. Ela se refere a mim e a você. Muitas vezes servimos ao Senhor, estamos na casa de Deus, mas não temos o azeite. E o que nos difere das virgens loucas é o azeite, é a pessoa do Espírito Santo. A última leitura do dia de hoje está em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Já fizemos essa leitura ontem também. Diz assim: Pela fé, Noé, divinamente inspirado a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Noé, sendo temente a Deus, o que ele fez? Construiu uma arca para a sua família. O que significa isso? Que você deve construir a arca da salvação para a tua família, convidando eles, como no dia de hoje, convidei a Melanie para estar comigo na leitura da palavra de Deus. Então, convida a tua família para fazer a leitura contigo, para ouvir a palavra de Deus, para receber oração. Construa a arca da salvação na tua casa. Eu gostaria que você colocasse nos comentários agora o que você colocou do dia anterior ou do dia de hoje, ali nas anotações, o que tocou o teu coração. Comente, dessa forma você me ajude, você pode curtir, você pode compartilhar, para que mais pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus, venham a ter revelação do Cristo ressuscitado. Amém, meus irmãos? Que você tenha um ótimo dia, uma semana de bênção, de vitória, e se Deus permitir, amanhã estaremos juntos outra vez. Fica na paz do Senhor Jesus.